Olá, bem-vindo de volta, meu caro companheiro da guarda, para mais um episódio do Sítio de Vrax. E hoje o Lorde Inquisitor Hector Rex vai botar a armadura, pegar sua espada e escudo e ir para a batalha junto com os seus soldados, porque depois do que aconteceu no último episódio, ele precisa garantir alguma vitória, alguma coisa para colocar na mesa, porque os seus oponentes políticos não vão permitir que uma falha daquele tamanho continue com ele no poder. Eles vão fazer o possível para minar a autoridade dele e tentar colocar a Ordo Heréticos no poder do Sítio de Vrax. E isso ele não vai permitir. Isso aqui é da Ordo Malus e a Inquisição, apesar das suas intrigas internas, tem ainda algum respeito e algum poder. E ele vai fazer isso pessoalmente. Você se lembra, uma recapitulação rápida do que aconteceu no último ataque? Eles atacaram pelo norte, tanto numa região de uma defesa de laser que não é protegida pelo escudo de Void. Então essa defesa de laser estava desativada depois de vários bombardeios de artilharia na região. E do portão superior do arsenal, que é o portão externo. Porém, essa região inteira foi fortificada pelos guerreiros de ferro, os Iron Warriors, e que são especialistas em cerco e defesa de fortalezas, mostrando a sua eficácia. Dizimaram qualquer ataque da Death Corps, que não conseguiu chegar nem perto do objetivo principal, que era linkar o ataque externo com um ataque dos super soldados dos Headhunters, um capítulo de Astartes dos super soldados que obedece e tem relações bem próximas com a Inquisição. Infelizmente, os super soldados foram enviados prematuramente e sem ter uma conexão com as forças de apoio da Death Corps. Eles foram encirculados pelos inimigos e 150 deles morreram. Além de que o ataque externo não atingiu o objetivo de dominar aquele silo de laser desativado, nem dominar os dois portões, apesar de que com grande sacrifício, um tiro com sorte de um Baneblade Shadow Sword, que é um tipo de Baneblade, um tanque super pesado, modificado com uma arma para destruir titãs, conseguiu abrir o portão superior e os soldados atravessaram. Eles apenas descobriram que o caminho entre os dois portões também era muito fortificado, uma armadilha a cada passo que eles davam, e foi sacrificado vários regimentos de infantaria mecanizada, veículos blindados e cavaleiros dos Death Riders, sem sucesso, para resgatar os super soldados, que os que tiveram sorte morreram e os que não tiveram vão ser capturados, e sabe-se lá o que os 4 deuses do caos vão fazer com seus corpos agora que rituais maléficos e macabros vão ser realizados sobre eles. Não quero nem imaginar o destino que espera os feridos que foram capturados vivos nesse ataque. E depois de perder isso tudo, sem nada para mostrar de sucesso, ficou meio difícil a situação do Hector Rex, porque ele perdeu 150, 15% da força de um capítulo dos super soldados. Isso não pode acontecer, isso é uma catástrofe. E nesse momento, os seus inimigos políticos começaram a se mexer de novo. Ele iria precisar de uma vitória, e uma vitória rápida, senão eles iriam fazer qualquer coisa para alegar incompetência e tentar assumir o cerco das mãos dele. E o que ele planejava fazer? Primeiramente, ele decidiu
não utilizar os super soldados dos Headhunters de novo, porque eles já tinham sofrido e sangrado demais nesse planeta. Ele manteve eles apenas como uma guarda de honra, tanto para ele quanto para os outros inquisitores que estavam aqui no planeta. Geralmente os inquisitores eram acompanhados de um deles como um cargo honroso, um cargo de merecimento, um cargo de respeito, até porque ele precisava manter boa a relação entre a Inquisição e esses super soldados, que eles sempre respeitaram, apoiaram as decisões e as ações da Inquisição. Então eles são os super soldados que a Inquisição gosta de ter sempre uma boa relação com. Mas ele não iria mais pedir que eles se sacrificassem em nenhum ataque, nem iria botar eles em risco desnecessário. Eles já perderam forças suficientes. É entendido que eles vão precisar de tempo para recuperar essas baixas, porque não é todo dia que tu acha um candidato que consegue virar um super soldado, muito menos que vai sobreviver ao processo de transformação. Então, eles iriam às vezes levar talvez anos para repor as baixas daqui, coisa de 4, 5, 10 anos para repor os 150 irmãos de batalha perdidos nesse momento. E agora que ele também pediu uma guarda pessoal para ele desses Headhunters, mesmo que ele não precisasse, porque os Cavaleiros Cinzentos já tinham provido para ele uma guarda pessoal. Então foi mais um gesto simbólico para manter isso aqui, porque como eu disse, tu é um inquisitor, tu tem que fazer um jogo político, um joguinho de cintura, não é só mandar e desmandar, tu tem que saber falar o que a pessoa quer ouvir e tu tem que mostrar respeito para ser respeitado. Bem, então agora ele não iria poder mais utilizar os super soldados mais fiéis à Inquisição, que esses aqui o obedeceriam, iriam até o inferno para lutar por ele, como eles fizeram até então no plano anterior. E nesse momento, o Lord Hector Rex botou no plano de batalha que ele vai liderar as reservas, os granadeiros, a elite dos soldados de Krieg, junto com seu contingente de alguns inquisitores, de servos, de guarda-costas, tanto dos Cavaleiros Cinzentos quanto dos Headhunters, para fazer um ataque preciso e ajudar a penetração da defesa onde ele iria atacar no próxima etapa. Ele não ia fazer parte, já que ele é o comandante, do ataque inicial como um verdadeiro soldado de Krieg, mas ele vai fazer o ataque onde é preciso e vai levar o máximo de força para resolver a situação onde a presença dele vai mudar a balança da batalha. E o plano dele envolveria a aeronáutica novamente. A aeronáutica fez um bombardeio da última vez próximo ali da região onde eles atacaram, e eles descobriram que a fortaleza lá embaixo ainda tinha muitas e muitas armas antiaéreas ativas, mas ele iria precisar que a aeronáutica atacasse uma região precisamente onde eles iriam atacar. Ele foi pessoalmente ao planeta, ele visualizou a muralha onde eles vão atacar agora, o eixo de avanços locais, e eles fizeram um plano para que eles bombardeassem as defesas automáticas nas muralhas, a região onde estavam os bunkers, e os aviões vão utilizar bombas especiais com toneladas de explosivo e com penetração para poder afundar alguns metros no solo antes de detonar. Se tudo desse certo, bunkers iriam ser destruídos, abrigos subterrâneos iriam ser destruídos, trincheiras inimigas avançadas na frente da muralha iriam ser destruídas e a muralha em si iria ser destruída. Mas para isso, o avião iria ter que voar baixo. Quando eles viram a quantidade de armas antiaéreas da última vez, os aviões ganharam altitude e começaram a bombardear como eles costumavam fazer normalmente, apenas soltando bombas sem nenhum tipo de
como eu vou te explicar, nenhum tipo de um espírito da máquina, sem nenhum tipo de tecnologia teleguiada. Então eles só soltavam a bomba utilizando apenas a visão e um cálculozinho rápido da velocidade que está o avião e de onde a bomba vai cair, e atirava assim mesmo. Não era uma coisa assim tecnológica, era uma bomba burra que a gente fala, porque ela é só soltada lá de cima, e onde ela caía, ela explodia. Se acertava o inimigo, ótimo. Se ela acertava uma pedra, não adiantou nada. Então o ideal é que tu tentasse fazer um ataque mais preciso, só que um ataque mais preciso ia botar os aviões em risco. E a aeronáutica falou para ele disso, mas dessa vez ele usou a autoridade dele de novo para impor que os aviões têm que bombardear isso aqui, senão é covardia. Novamente o pessoal da aeronáutica se olhou e falou: tudo bem, a gente vai voar mais baixo, vamos botar os nossos pilotos em risco, os nossos aviões em risco, e essa região que tu quer atacar, ela é pequena. De todos os aviões que a gente tem aqui, dos mais de 300 aviões que eles tinham no planeta, apenas 50 iriam poder atacar em cada vez, e eles teriam que se separar em 6 ondas de ataque. Se o inimigo não percebesse que o ataque ia vir ali na primeira onda, ele iria perceber nas outras 5. Não só o inimigo iria saber, mas também todas as armas antiaéreas possíveis iriam mirar para essa direção se o inimigo tivesse noção. Mas novamente eles falaram por nada, e o Inquisitor não estava nem aí para ouvir o que eles estavam falando. O ataque dessa vez iria vir pelo sul. Eles atacariam, assim como no outro lado, que é o ataque do norte, uma região da muralha que ficava fora do alcance do escudo Void e tinha na sua ponta uma torre de laser considerada inativada, assim como no norte. Porque por não estar no escudo protetor central da cidadela, essas regiões da muralha foram bombardeadas por meses. Então era considerado que tanto no norte quanto no sul a torre de laser estava desativada. E o ataque deveria causar dano na muralha entre a cidadela e a torre de laser, abrindo um caminho chamado a Estrada do Peregrino. A Estrada do Peregrino é uma segunda via de acesso à parte sul da cidadela. Pelo que eles viram no reconhecimento aéreo de longa distância e pelo uso de binóculos e a observação do campo de batalha, essa estrada era a região menos defendida dos portões da cidadela, já que ela tinha uma muralha externa que estava na mão dos defensores. Então, um ataque aqui iria poder cobrir uma grande área e atacar o ponto da muralha, e se eles conseguissem neutralizar essa região, eles poderiam atacar diretamente do sul, além de usar os destroços da muralha como cobertura e chegar bem próximo das defesas inimigas, sem que o inimigo soubesse do ataque que viria pelo sul. Então, quebrando isso aqui, tu não receberia fogo do flanco se tu atacasse diretamente o sul, e também tu iria abrir uma nova rota para mandar mais soldados mais rápido para um ataque pelo sul. Então, como essa região parecia ser a mais frágil até então, era a rota que eles escolheram, e eles abandonaram aquele ataque no norte porque eles perceberam que aquela região era suicídio, melhor não. E agora o ataque iria vir pelo sul. Uma parte do exército iria atacar diretamente a muralha, enquanto o Inquisitor iria atacar aquela região da torre de laser e depois continuar atacando a parte da muralha com os granadeiros e o reforço. Bem, o plano fazia sentido,
a muralha ainda tinha várias armas antiaéreas, várias armas automáticas enfrentando qualquer coisa que aproximasse pela frente, além de um enorme portão metálico que fechava e os defensores olhavam para lá e viam aquele portão com o símbolo imperial, uma coisa que não faz nem sentido porque esses heréticos já deixaram qualquer vestígio de ser imperiais há muito tempo, mas ainda assim a muralha era uma defesa formidável, permitindo que os defensores utilizassem a parte superior dela para atirar lá embaixo com uma boa cobertura, além de usar ela para observação e existir bunkers tanto na muralha quanto à frente dela. E eu tenho que dizer que a primeira parte do plano, o ataque aéreo, foi muito bem executado pelos Marauder Bombers da Força Aérea Imperial. Os pilotos e as equipes de bombardeio estão de parabéns. Dos 350 bombardeios se prepararam os aeroportos construídos no planeta e começaram a voar de 50 em 50 em formação e começaram a descer o inferno na cabeça dos defensores naquela parte da muralha. Toneladas e toneladas de de bombas altamente explosivas, além de cargas com penetração do solo, foram despejadas em cima da muralha. Depois do primeiro ataque, as defesas inimigas começaram a aparecer, armas antiaéreas que estavam em abrigos subterrâneos começaram a ser levadas para o pátio e começou um tiroteio lá para cima. E os Marauder Bombers, eles são um avião muito resistentes, apesar de tiros e mais tiros de armas flak, que ela tira e lá em cima a bala explode e os fragmentos da bala tentam destruir a fuselagem ou atingir alguma parte importante do avião. Os bombardeios continuavam atacando e vindo cada vez uma onda atrás da outra. Alguns bombardeios chegaram na base totalmente fuzilados, com boa parte da sua fuselagem arrancada. Um deles conseguiu chegar com metade de uma asa cortada e uma das turbinas para fora, mas mesmo assim, esses bombardeios atacaram sem pausa conforme o cronograma. Alguns mísseis antiaéreos que os traidores ainda tinham na mão representavam maior ameaça que essas armas de menor calibre, que essas flak. Eu digo menor calibre, mas geralmente uma flak tem 22mm, é enorme. Mas no caso, eles atiraram lá em cima e eles acabaram causando bastante dano nos aviões. Os mísseis, eles não precisam nem explodir no avião em si, só explodindo próximo, ele causa uma onda de choque que destrói o avião, muitas vezes fazendo ele cair. Vários pilotos perderam a vida também, não só os pilotos, mas os tripulantes. Quando o avião estava caindo numa bola de fogo do ar, eles ejetaram e utilizaram seus paraquedas, e os vraxianos miraram suas armas antiaéreas no pessoal descendo de paraquedas e fuzilou eles. Um crime de guerra pela Convenção de Gênebra, mas infelizmente o herético não tá nem aí, eles vão matar por matar. E os nossos pilotos sofreram muito. Alguns dos aviões depois desse dia não puderam mais ser reparados nem utilizados de novo. Alguns fizeram pousos de emergência sem dos trens de pouso e as peças de alguns dos aviões tiveram que ser retiradas, canibalizadas para reparar os outros. Mas foi um sucesso. O inimigo não esperava tanta força concentrada naquela região da muralha, permitindo quatro brechas naquele ataque. E o Inquisitor, para garantir o sucesso da missão, também foi pessoalmente convocar as titãs da Legio Astorum. Eles depois que o Inquisitor assumiu, eles mantiveram apenas suporte de muita longa distância, nunca mais colocando as suas forças em peso em um ponto ou para um ataque, apenas dando suporte com uma ou duas titãs a uma enorme distância, geralmente lançando mísseis e canhões a uma longa distância e depois se retirando.
e o Inquisitor percebeu que o comandante da Legio Astorum aqui no planeta não gostava muito dele. Então ele foi pessoalmente conversar com ele para ajudar. Quando o Inquisitor vem conversar contigo, o Inquisitor falou: eu vou participar, tu não vai me ajudar? É meio que assim, ó, se eu conseguir e sobreviver, eu vou vir para te buscar. Então tu meio que não tem o que falar, não tem como dizer não pro Inquisitor. Ele concordou, então toda a força da Legio Astorum estava se posicionando para apoiar o ataque, enquanto os bombardeios aproveitavam as primeiras horas da luz do sol para bombardear o máximo possível aquela região. Levou horas e horas até as Titãs se posicionar, mas eles estavam preparando pelo aviso do Inquisitor para iniciar o ataque. Eles vão lutar junto. E por falar em poder de fogo pesado, os Cavaleiros Cinzentos, até então bem ausentes aqui no planeta, também receberam uma visita do nosso Lorde Inquisitor, o Hector Rex, e ele falou para eles o seguinte: olha, meus amigos, se caso o ataque de hoje falhe e vocês não me apoiem, infelizmente eu vou ter que entregar o sítio para Ordo Heréticos, e como vocês fazem parte do braço militar da Ordo Malus, eles vão pedir para transferir vocês para outro lugar. E é isso, só queria dizer isso. Grande abraço, eu vou para lá lutar. Vocês vêm? Olha, a mensagem foi bem clara. Se eles não ajudassem nesse ataque, esse ataque falhasse, eles teriam que ser reposicionados para outro lugar, porque eles não fazem parte da Ordo Heréticos, eles fazem parte da Ordo Malus, eles matam demônios. Então, se eles tivessem que sair dali e o planeta tem uma ameaça demoníaca que eles se recusaram a enfrentar, isso é vergonha, vergonha para eles, vergonha pro capítulo, vergonha pro nome dos Cavaleiros Cinzentos. Isso eles não podem tolerar. Eles vão ter que ajudar nesse ataque. Eles vão escolher o momento que eles vão participar, mas eles vão ajudar também. Então agora ele conseguiu a armadura de energia, o poder de fogo e a blindagem necessária nas mãos dos melhores, os Cavaleiros Cinzentos, os super soldados especialistas em matar demônios. Ok, estamos agora bem preparados, mas quem é que vai fazer o levantamento de peso? Quem é que vai estar no chão? Quem é que vai fazer 99% do trabalho? Não vai ser uma titã chique, não vai ser um cavaleiro em armadura brilhante, vai ser os nossos soldados da infantaria. E para preparar para o avanço da infantaria, eu tenho que dar crédito quando o crédito é merecido. Os soldados da Marinha Imperial, os marinheiros da Marinha Imperial, os pilotos da Marinha Imperial, acho que é mais correto, e as tripulações dos bombardeios fizeram um nobre sacrifício. Dos 350 aviões que voaram nesse dia, apenas 230 e poucos sobreviveram ao ataque, em vários graus de destruição e necessidade de reparo. Muitos dos que conseguiram sobreviver tiveram as suas peças canibalizadas para trocar, e mesmo sobrevivendo, um dos tiros antiaéreos às vezes podia ter matado parte da tripulação. Então o número que eles perderam nesse ataque inicial de precisão foi bem significativo, quase 30% dos seus números nesse ataque. Então o pessoal da Death Corps olhou para esses pilotos voltando ali dos aviões destruídos, balançou a máscara de gás em afirmação e respeito, porque eles fizeram agora um sacrifício do mesmo nível que os nossos soldados da Death Corps, e eles fizeram o possível para bombardear os inimigos ali na muralha, e isso eles fizeram bem. Vou repetir, quatro brechas foram abertas na muralha inimiga. O portão
o desgraçado continuava fechado, mas não importava mais, porque tinha 4 grandes buracos na muralha entre os soldados de Krieg e a estrada do peregrino do outro lado, além de que as defesas automáticas na muralha foram destruídas uma a uma graças ao nobre sacrifício e as toneladas de explosivo que a Força Aérea derrubou sobre essa muralha avançada. Obrigado, soldados da Marinha Imperial, por ter ajudado os soldados regulares da guarda uma vez na vida. Valeu! Bem, e quando as 4 brechas foram confirmadas a longa distância, quando a fumaça apagou, depois da última onda de aviões, foi acionado a ordem do ataque. Nas trincheiras de Krieg, o apito começou e os soldados começaram a correr em direção da terra de ninguém. Uma barragem de bombas de fumaça para cobrir o avanço da infantaria caiu ali na frente, e enquanto a artilharia também atirava em direção às armas da cidadela para evitar que elas atirassem nos soldados de Krieg sem expor ao risco de um contra-ataque, porque assim, eles têm que abrir a proteção superiora para que a arma da cidadela atire de volta. Então, se tu tá com ela aberta e uma bala cai ali dentro, destrói a arma e mata quem tá operando ela. Então, eles não poderiam atacar de volta enquanto a artilharia de Krieg estivesse fazendo chover balas lá dentro. E as titãs, novamente aqui em Vrax, a gente só tem Reavers e Warhounds, então são as titãs menores. As imagens aqui são meramente ilustrativas, porque quanto maior a titã, mais legal é. E os tanques também foram separados para essa missão, os remanescentes dos batalhões anteriores, junto com um batalhão que até então não tinha visto nenhuma ação por bastante tempo, então havia um pouco mais de 1000 tanques apoiando a infantaria nesse ataque, além de Benblades e Macários, que são tanques super pesados e pesados, mas o maior número de tanques que tu via no campo de batalha eram os Leman Russ, o nosso tanque padrão da infantaria imperial, estava avançando junto com os soldados, provendo cobertura, e caso uma posição do inimigo que não foi destruída no ataque aéreo era encontrada, os tanques começavam a atirar com seu bolter frontal e com um canhão automático, enquanto a infantaria chegava próximo, jogava granadas, invadia a trincheira num mano a mano sangrento. E as titãs mostraram também que quando elas estão perto do inimigo, elas fazem valer o seu peso em batalha. A Warhound é essa menorzinha na esquerda, que tem 2, e a Reaver é a do meio, para saber a sua titã. Depois desse ataque inicial, a Titã Reaver, cheia de mísseis, começou a lançar os seus mísseis e destruir a região ao redor da muralha e um pouco atrás, permitindo que os soldados de Krieg fizessem um avanço ainda melhor. E se qualquer soldado da infantaria inimiga tivesse tentando retomar as posições na muralha para evitar o avanço dos soldados de Krieg, ele deve ter virado poeira, porque com essa barragem de mísseis ali, você imagina, tu recebeu a ordem para sair do abrigo subterrâneo antibomba, porque os soldados inimigos estão vindo. Tu fica atrás de uma ruína ou uma muralha, esperando os soldados inimigos, tu vê eles vindo lá na distância, uma coluna de tanques e um monte de infantaria, tu pega uma metralhadora pesada ou um rifle de precisão e começa a atirar lá de cima, quando de repente tu escuta um barulho na distância, bem herético. Nesse momento você pode fazer suas preces para qualquer divindade que não se importa pro teu lado, porque você vai morrer. No momento que aqueles mísseis apocalipse caíram,
os buracos na muralha ficaram ainda maiores. Qualquer herético que estava ali se escondendo nas ruínas e na muralha virou poeira e história. E agora os soldados de Krieg, sem se preocupar com heréticos que estavam utilizando as muralhas para visualizar o seu movimento e dando as coordenadas para artilharia, e também graças à destruição das trincheiras que foram causadas pelas grandes bombas, os soldados conseguiram fazer um avanço rápido e logo eles chegaram no primeiro objetivo, onde eles deveriam se separar. Uma parte ir para a região da muralha onde ficava a torre de laser desativada e a outra continuar avançando em direção ao portão. Eles se separaram então em duas colunas, uma foi para a torre e a outra foi para as brechas no portão. E um problema só é que as bombas dos aviões infelizmente fizeram enormes crateras. Bem, felizmente se elas acertaram o inimigo, infelizmente se elas atingiram o terreno ali na frente da muralha, porque por mais preciso que tu seja, uma ou outra bomba acaba caindo um pouco fora, ainda mais quando o avião está tentando fazer uma manobra evasiva para fugir de um míssil ou de um monte de tiro antiaéreo. Então nessa região acabou atrasando e dificultando o movimento dos tanques. Alguns caíram numa cratera enorme e viraram de cabeça para baixo, outros ficaram inclinados e tiveram que ser rebocados para fora. E alguns tanques tiveram que fazer um retorno e uma volta, dificultando e atrasando um pouco o avanço da infantaria, mas o importante é que os bunkers e as trincheiras inimigas ficaram ou isoladas por causa desse bombardeio anterior, que literalmente destruiu as trincheiras de comunicação e vários túneis subterrâneos que levavam de um ponto a outro, ou simplesmente destruiu um bunker. Digamos, os defensores tinham 4 bunkers, 2 antitanques e 2 anti-infantaria. Esses bunkers utilizavam a linha de fogo deles, protege o outro, então o ponto cego do bunker é protegido pelo outro. Agora que 3 desses bunkers foram destruídos pela Força Aérea, aquele isolado era um alvo fácil. A Death Corps avançava pela parte que ele não conseguia enxergar, botavam cargas de demolição e mandavam os traidores e o bunker pelos ares, facilmente ganhando terreno com baixas aceitáveis. Bem, o que é uma baixa aceitável para Death Corps? É qualquer coisa que é menos que 90%. Bem, mas eu não quero reduzir o combate feroz e a grande bravura dos nossos soldados da linha de frente que tomaram aquelas posições. Querendo ou não, o inimigo isolado, fanático pelo caos, ainda é uma pessoa perigosa. Eles ainda têm armas, eles têm granadas, eles vão lutar como se a vida deles dependesse disso, porque ela literalmente depende disso, porque no momento que eles forem pegos pelas forças imperiais, eles vão virar picadinho ou chamuscado por um tiro de laser. E a Death Corps começou a progredir cada vez mais próximo da muralha e da região do portão. Apesar de que o portão estava trancado, eles iam tomar as posições ao redor. Felizmente também as torres da muralha nessa posição, que possuíam várias armas anti-infantaria, também foram destruídas pelas enormes bombas da Força Aérea, porque eles concentraram o fogo em cima da muralha. Então, depois de avançar pelas linhas de frente, quando eles chegaram na região da muralha, a resistência ficou mínima, praticamente nula. Foi mais difícil tu chegar na muralha do que tu realmente chegar na brecha. E conforme as forças aliadas iam se aproximando para manter o suporte, uma das Titãs River detectou no seu sistema Auspex. Auspex é tipo um sensor de energia, calor, movimento ou vida. São sensores, é o conjunto de sensores que eles têm. Ele detectou uma estranha leitura, como se fosse a energia de uma titã inimiga.
Eles sabiam, pela falha no ataque anterior, que ainda existiam titãs da Legio Vulcano nesse planeta, escondidas embaixo da fortaleza. Então eles estavam aqui esperando enfrentar outras titãs também e continuar matando, porque não há uma morte, não há uma honra maior para um piloto de uma titã, um príncipe de uma titã, do que destruir uma titã inimiga. E agora ele começou a detectar uma fonte de energia estranha. E ele olhou para aquela fonte de energia, não era uma titã, não tinha movimento, estava esquisito. Quando o príncipe se tocou do que era aquela fonte de energia, ele mandou imediatamente ligar todas as armas, apontar naquela torre que eles julgavam ter sido destruída e atirar. Infelizmente, não deu tempo. A torre de laser orbital dos defensores abriu a parte protetora de cima, demonstrando um enorme laser que é feito para destruir naves espaciais, carregado ao máximo, direto mirado na Titã. Antes dele dar a ordem, não deu tempo dele falar para atirar de volta nisso aí, o laser veio na direção deles, na velocidade da luz, porque é um laser, né? Então na velocidade da luz, e atingiu o escudo da Titã, do jeito que tu estoura uma bolinha de sabão. Pum! Em um segundo, um show de luzes, naquele negócio que é mais quente do que o sol, brilhou no escudo, enquanto o escudo rapidamente começou a piscar e soltou num piscar de olhos. Tu viu, o escudo não via mais, e o laser continuou em direção à Titã. Aquele laser atingiu a armadura e novamente, em uma fração de segundos, a armadura derreteu e ele atingiu um ponto crítico no reator de energia principal da Titã. De repente, uma gigantesca explosão. Tudo que estava a mais ou menos uns 100 a 150 metros da Titã sumiu, deixou de existir. Aquela gigantesca explosão do reator da Titã fez com que não só essa incrível máquina, mas também tudo que estava próximo dela virasse história, virasse poeira, para adicionar as baixas de Vrax. Muito triste, mais uma baixa na nobre Legio Astorum, agora apenas 10 titãs aqui no planeta. E o pior de tudo é que agora aquele laser de defesa orbital estava ativo e as titãs estavam no alvo, na zona de ataque daquele laser de defesa orbital. Meu amigo, se um tiro destrói a maior das titãs, que é a River, que eles têm aqui no planeta, o que ele vai fazer com as outras? Ainda bem, todas as titãs agora foram ordenadas a mirar naquele laser e deixar as armas prontas para disparar. Eles ficaram todos mirando no laser sem pausa. No minuto que o laser pensasse em abrir a câmera protetora, ele iria ser devastado. Só que isso aí também foi feito para resistir a mísseis e bombas enormes lançadas de naves espaciais. Mesmo que as titãs focassem os tiros aqui, iria levar bastante tempo até essa torre ser destruída, e se a Titã tivesse recarregando a arma e esse laser decidisse reabrir, ia ser muito perigoso, e se as titãs do caos aparecessem agora também, ia ser muito perigoso. Então eles manteram as suas armas miradas naquela torre, prontas para atacar se o escudo de novo abrisse, o escudo de metal em cima. Se não, eles iriam só focar ali, dando tiros menores, mas que não iriam conseguir necessariamente devastar aquele laser orbital se ele tivesse fechado. Se ele abrir, sim, aí a Titã vai devastar o laser. Então, o comandante, o Lord Hector Rex,
percebeu a importância daquele objetivo tático e de não fazer a cagada de perder mais titãs, porque, meu Deus do céu, o custo que esse negócio já está se tornando. Ele decidiu pessoalmente, com o regimento de granadeiros e com seus guarda-costas pessoais, invadir a torre de laser. Eles chegaram lá próximo em veículos de transporte, botaram bombas na muralha, estouraram um buraco para dentro, invadiram e começaram a tomar a torre de laser de dentro para fora. Enquanto o Lord Hector Rex estava tomando a parte externa da muralha e da torre de laser, ele ordenou a infantaria regular a tomar e segurar aquelas brechas. Bem, infelizmente, uma das titãs morreu e nesse momento elas estavam todas focadas agora na parte do laser e não poderiam mais dar apoio à infantaria lá embaixo, que felizmente conseguiu chegar até a região das 4 brechas e tomar uma posição vantajosa e começar a criar uma linha defensiva para um possível contra-ataque vraxiano. E falando em contra-ataque vraxiano, lá em cima, bem longe, o portão de São Leones começou a abrir. Lentamente o portão abria, os soldados da Death Korps, utilizando lunetas, perceberam aquele movimento, mas o que eles podiam fazer para preparar uma linha de defesa, eles já tinham feito. Lá de cima começou a sair enormes veículos, os Rhinos, dos seguidores do caos, e lá embaixo os nossos soldados da Death Korps fizeram o possível com o pouco tempo que eles tinham. Criaram trincheiras, sacos de areia, levantaram uma posição nas ruínas, se posicionaram em cima das muralhas que ainda existiam, né? Mas agora enfrentando o lado ali na estrada dos peregrinos e se preparando como possível. Botaram armas pesadas em alguns locais avançados, coisas como os canhões de laser, canhões normais do mesmo calibre que tem no Limorus. Alguns tanques ficaram próximos ali das ruínas, tentando mirar na estrada para atacar no avanço e nesse contra-ataque, que obviamente só poderia vir daquela estrada, a estrada do peregrino. Também eles deram a ordem no rádio para a artilharia começar a bombardear aquela estrada, e a artilharia o fez. Como eles sabiam que quando o inimigo contra-atacasse ele só teria essa rota para chegar ali, todo esse pedaço já foi previamente triangulado pela artilharia, e no momento que a infantaria pedisse o suporte, eles iriam apoiar bombardeando aquela estrada. Porém, naqueles veículos pesados, eles eram dos Black Brethren of Arias. O Black Brethren of Arias é uma das warbands do caos, descendentes dos antigos Lunar Wolves, que depois viraram os Filhos de Horus e depois viraram viraram a Legião Negra, Black Legion. Esses aqui eram os antigos soldados do próprio Arquitraidor, do próprio Horus, e eles vieram lá de cima utilizando veículos pesados, já sabendo que a artilharia iria bombardear essa região. Afinal, dentro desses veículos de transporte, as balas de artilharia simplesmente batiam e ricocheteavam ao redor da armadura blindada dessas coisas, e lá dentro, eles utilizando a Power Armor, mesmo que o veículo fosse mobilizado ou destruído, eles sairiam de lá ilesos e continuariam o caminho a pé. Mas felizmente para eles, infelizmente para todo mundo que tem um pingo de consciência na cabeça, eles chegaram lá embaixo quase que ilesos. A barragem de artilharia não conseguiu parar o avanço dessa Warband do caos. Um detalhe também é que para tomar o poder aqui, o Lorde, no caso o Lorde dos seguidores de Khorne, o Zufor, ele enfrentou tanto o campeão quanto o comandante dessa legião aqui no chão e matou
os dois. Então, meio que por medo e por obediência, porque ele fez um duelo de honra, eles estavam obedecendo aqui o Zufor, o mestre ali dos Cornhead Berserkers, Cornet Berserkers, que são os Berserkers de Khorne. Então eles iriam lutar juntos para enfrentar e para cumprir as ordens do seu senhor, que pediu para eles derramar o máximo de sangue possível. O pessoal de Khorne não quer muita coisa, eles só querem derramar sangue, só isso, coisa simples. Então eles obrigaram eles a cumprir essa missão de fazer um contra-ataque nesse ponto. É muito provável que quando ele tomou o poder, ele simplesmente dividiu. Cada Warband vai ficar num ponto específico da muralha e vai lutar ali, e onde tiver uma briga sangrenta, eu e os outros Berserkers vamos lá. Então é provável que esse portão ao sul era defendido e era a jurisdição desses Black Breath of Arias, que assim, eu não gosto desse nome, então eu vou falar deles, dos Irmãos Negros de Arias, que é o nome mais correto, vou traduzir em português, mais fácil de falar. Eles iriam enfrentar ali no Portão Sul, e junto com eles também trouxeram uns amiguinhos. No meio daqueles veículos pesados que transportavam os Astarte do Caos, começou a passar criaturas como se fossem umas aranhas, uns rinocerontes, umas coisas esquisitas, mas tu olhava de longe, aquilo era um tanque, aquilo era uma máquina, era um veículo, mas parecia uma centopeia com um monte de cabeça e arma para tudo quanto é lado, e não foi feito por orcs, e cuspia fogo. Que é isso aí? Eram máquinas demoníacas, os Demon Engines, que já tinham aparecido aqui anteriormente, que foram feitos ali com vários sacrifícios e rituais, e que possuíam máquinas e veículos que antigamente eram dos traidores, que estavam ali nos arsenais subterrâneos, e transformavam aqueles veículos num verdadeiro Frankenstein de aço retorcido, de armas e de energia demoníaca. Essas criaturas começaram a descer aquela estrada de São Leones junto com os veículos dos super soldados caóticos numa velocidade extrema. As patas deles correndo, fazendo fumaça. Os soldados da Deathcore tentavam mirar o laser, atirava, mas o bicho parecia que pulava de um lado para o outro que nem uma aranha que salta. Era um negócio fora do normal, surreal. Qualquer outro batalhão imperial teria fugido só no olhar isso aí, descendo aquela colina nas suas centenas, mas os soldados da Deathcore não são qualquer batalhão imperial. Eles manteram a mira firme. Se esse bicho tá pulando, vamos ver onde é que ele pula e atira ali. Bum, bum, pegava no bicho, o bicho não caía, atira de novo. Bum, bum, bum. Até que o negócio parava de se mexer. Infelizmente, esse troca de tiros a longa distância não durou muito tempo, porque montanha abaixo, correndo em alta velocidade, sedentos de sangue, aqueles Demon Engines logo chegaram nas fileiras da Deathcore lá embaixo e começaram a cortar soldados no meio, jogar cabos de aço em alta velocidade que atravessava o peito, a cabeça, o braço dos soldados de Krieg, pegar um soldado de Krieg e engolir ele arrancando a cabeça e o tronco em uma mordida só de metal, para fazer o sangue derramar, a dor, o sofrimento e o medo dos outros soldados. Alguns soldados sacrificavam com granadas para quando fosse engolido pelos bichos explodisse junto e talvez levasse a criatura com eles. Vários tentaram atirar, mas as armas a laser eram praticamente inúteis contra aquela blindagem. Tu tá atirando num tanque que tá vivo. O que tu vai fazer? É meio complicado, mas eles fizeram o possível para segurar aquele avanço das criaturas caóticas e demoníacas, mas também, quando chegou o apoio dos super soldados do caos, aí não tinha muito o que fazer. Aqueles veículos demoníacos pegavam os Limon Russ pelo cano, levantavam o tanque, arrancavam a parte de baixo e de cima e comiam as pessoas que estavam dentro. Era horrível o que estava acontecendo ali. Um ou outro tiro certeiro derrubava aquelas criaturas demoníacas, apenas para elas levantar de novo, como se não tivessem sido atingidas por nada.
enquanto os soldados caóticos dos Irmãos Negros de Arias estavam tomando as posições das muralhas, as posições dos veículos tinham dificuldade de chegar, e eles foram pegando e retomando as 4 brechas, uma a uma, foram retomadas pelos traidores. E os soldados da Death Corps receberam a ordem então do Inquisitor, que estava lá em cima na torre: vocês têm que manter a pressão, vocês têm que manter o ataque. Esse ataque já estava quase chegando na calada da noite. Eles iriam ter apenas algumas preciosas horas de luz solar antes da noite cair. E o comandante supremo estava envolvido num ataque nas galerias subterrâneas daquela torre de laser, então tu tinha que fazer algo para que essas criaturas caóticas não fossem para lá. Eles tinham que representar uma ameaça para aquelas brechas e não deixar nem os super soldados caóticos, nem essas criaturas demoníacas ameaçar o nosso senhor comandante. E foi isso que a Death Corps fez. Onda pós onda de ataque, eles fizeram a pressão durante a noite e durante o começo da noite e noite adentro. Lá, infelizmente à noite, os traidores tinham total vantagem. Se tu acendia uma lanterna para ver, de repente um tiro de bolter de um super soldado do caos caía no teu peito e matava a pessoa e todos os soldados que estavam próximos. Se tu tentava lançar um flare, que é tipo um sinalizador, tu iluminava uma área do campo de batalha apenas para ver os dentes e os olhos brilhando de fogo de uma criatura demoníaca que desaparecia na escuridão, aparecia no meio do teu batalhão, enquanto vocês atiravam na criatura para tentar matar. Cada patada que ele dava era uma pessoa empalada no meio. Coisas absurdas, algo totalmente fora do normal para enfrentar para um soldado regular da infantaria. E os soldados da Death Corps começaram a ter aqui realmente as baixas esperadas da Death Corps. Centenas deles morriam em cada ataque, mas tu acha que só porque todo mundo morreu no ataque anterior, a gente não vai fazer a mesma coisa 2 vezes? Aqui é Death Corps, rapaz. Eles continuaram atacando e atacando. Literalmente um ataque dos homens mortos, porque eles não conseguiam, e os inimigos tinham toda a vantagem na luta na escuridão. Os super soldados têm vários sensores no capacete que conseguem detectar movimento, calor e qualquer assinaturas de energia, até a voz eles amplificam, então qualquer barulhinho que tu faz eles detectam o movimento e atiram naquela região. E o bolter, tu não precisa necessariamente acertar no inimigo, é uma granada, se tu acerta perto ele explode, uma granada e um míssil, na verdade. Então chega a ser roubado isso aí. E para mais de 100 soldados da Death Corps, acabava um traidor às vezes sendo ferido ou morto, além daquelas criaturas demoníacas que no fim tu não mata, tu apenas bane elas de volta para o imaterial. Foi uma noite sangrenta. Felizmente, alguns ataques foram em menores escalas, porque o objetivo deles aqui era distrair o inimigo para que eles não saíssem dessa região e não fossem lá atacar o comandante e os granadeiros que estavam fazendo a sua missão mais ao sul, mais atacando a região da torre de laser. Quando depois de horas e horas e horas de terror e sofrimento, veio a ordem para eles dar uma afastadinha. Quando os soldados do Death Corps se afastaram um pouco da muralha, várias explosões em cadeia começaram a detonar, e a maior de todas foi na torre do laser orbital. Uma gigantesca explosão no reator de energia da torre, e o Lord Hector Rex, já em segurança, bem longe da explosão, deu a ordem para os soldados que deu tudo certo, ele estava bem, a missão foi um sucesso,
as Titãs podem voltar a apoiar o ataque, porque agora a ameaça da torre de defesa orbital foi destruída para baixo. Eles andaram vários andares até chegar no centro de energia, botaram cargas de detonação em vários pontos das cavernas subterrâneas dos inimigos e detonaram tudo, mandaram os traidores para o inferno, que é onde eles merecem, para ver os seus 4 deuses caóticos. E agora, com essa enorme explosão, era o sinal que os Grey Knights, os Cavaleiros Cinzentos, estavam esperando. Com aquela gigantesca explosão, sem a defesa antiaérea que já tinha sido destruída em toda a fase de ataque até então, e os defensores muito afastados da única rota de fuga, que era o portão de São Leones, nesse momento eles estavam entre a Deathcore lá embaixo e o portão lá em cima, e adivinha só o que começou a se teletransportar atrás deles. Meus amigos, os Cavaleiros Cinzentos. Agora não tinha mais nada entre aqueles traidores que estavam na frente, e no caso eles não iriam ser encirculados, porque eles sabiam que eles poderiam facilmente lidar com os traidores que estavam ali nas brechas. Então eles caíram na região da brecha e na estrada do Peregrino, prontos para dizimar qualquer traidor que estivesse ali. E aquelas máquinas demoníacas, aquelas algamatas de metal e alma e sofrimento e fogo e sangue, começaram a vir na direção dos Cavaleiros Cinzentos. O Cavaleiro Cinzento simplesmente levantava a mão e lançava uma onda psíquica, fazendo a criatura ser banida para o imaterial, e aquele metal e aquelas coisas que faziam ela se despedaçava e caía no chão. Cada Cavaleiro Cinzento é um psíquico. Ataques psíquicos são super efetivos contra criaturas do imaterial. Eles facilmente baniram essas criaturas, além de suas armas sagradas e feitas com material especial para lidar com criaturas invocadas pelo caos. Um tiro desse bolter, qualquer fragmento da bala do bolt vai se espalhar, e se encostar numa dessas criaturas demoníacas, ela vai queimar como se fosse água benta e ela vai desaparecer. E assim eles conseguiram facilmente exterminar aqueles Demon Engines, aquelas máquinas demoníacas que deram tanto trabalho para Deathcore até agora. Em questão de menos de alguns minutos, as Demon Engines que estavam ali amaldiçoando e causando terror no campo de batalha deixaram de existir, e não era 10 ou 20, eram centenas dessas coisas aqui que foram exterminadas como se fosse uma coisa ridícula. Como eu falei, é tipo tu pegar uma raquetinha elétrica e passar num enxame de mosquitos. Elas foram dizimadas nessa situação. E aqueles irmãos negros de Ares agora olharam ao redor e viram os seus aliados demoníacos desaparecendo. Eles vão ser os próximos. Eles não são burros. Eles tentaram mandar os demônios que estavam vinculados à sua vontade atacar os filhos de Titã, os Cavaleiros Cinzentos, para fazer o possível para parar eles, mas não adiantava. Eles dizimavam aquelas criaturas demoníacas como se fossem eles dizimando os soldados da Deathcore até agora. Então o jogo virou, não é mesmo? E eles não tentaram lutar contra esses Cavaleiros Cinzentos. Tentaram! Eles atiraram com os bolters nesses Cavaleiros Cinzentos. Os Cavaleiros simplesmente criavam uma barreira psíquica ao redor deles. As balas de bolt explodiam na barreira e aos poucos fragmentos que conseguiam penetrar mal arranhavam a armadura maravilhosa e mais bem feita que pode ter no Império, que é a armadura deles. Então não adianta. Eles se sentiram agora na pele dos soldados da Deathcore. Levava centenas de soldados da Deathcore para derrubar um desses
Astarte traidores, e agora levava centenas deles para derrubar um desses Cavaleiros Cinzentos. A diferença é que eles não têm centenas aqui, e os Cavaleiros Cinzentos mostraram para que vieram. Esses soldados de Ares, esses descendentes de Horus, nunca mais vão incomodar as forças leais ao Império. A cruzada deles acaba aqui. Um por um, os super soldados inimigos foram mortos em duelos no mano a mano pelas armas sagradas dos Cavaleiros Cinzentos ou fuzilados com armas pesadas de várias direções. Alguns conseguiram correr e tentar fugir para os seus veículos pesados, os seus veículos que é uma mistura de um Rhino, assim, uma coisa esquisita, mas é totalmente corrupta por força maléfica, caótica. Eles tentaram dar ré nos veículos, cobrindo a sua retirada, apenas para ser destruídos no caminho de volta. Alguns conseguiram fugir de volta para a cidadela, mas a grande maioria desses soldados aqui da Black Legion foram eliminados nesse contra-ataque dos Cavaleiros Cinzentos. Quando o sol da manhã raiou e os Cavaleiros Cinzentos agora, nos corpos daqueles traidores e daquelas máquinas demoníacas, ficavam triunfantes, os soldados da Death Korps retomavam as suas posições perdidas, recolhiam os feridos e contavam os mortos. Infelizmente, muito mais mortos que feridos, porque essas criaturas demoníacas não costumam pegar as pessoas vivas. Bem, e a muralha ficou um destroço. Toda aquela explosão e esse combate fez essa região não parecer mais uma muralha e sim uma ruína. O importante é que uma nova via de acesso pelo sul foi tomada. Querendo ou não, o objetivo da missão e o cerco continuava cada vez mais estreito para os traidores. Era mais um pedaço da cidadela que eles perdiam, mas lá dentro ainda a parte principal estava ilesa. Esse portão era apenas um portão externo, mas o custo em sangue foi bem alto, incluindo em recursos da Força Aérea e uma titã da classe River. Você será lembrada, ó grande máquina Deus, que o Omnissaia a tenha. Mas mostrando que talvez se os Cavaleiros Cinzentos tivessem vindo um pouquinho antes, não precisaria chegar na situação que chegou. Mas agora não é tarde para chorar pelo leite derramado. Eles agem em jeitos misteriosos e agora que eles chegaram, pelo menos eles fizeram os traidores sangrar, e muitos deles eram no caso, veteranos da primeira Cruzada Negra, da primeira heresia do Horus, há mais de 10 mil anos. Eles estavam sendo um câncer para o Império, sendo uma ameaça para a humanidade, e a vida e a carreira deles agora acabou, graças ao esforço dos Cavaleiros Cinzentos. Talvez eles estavam esperando o momento onde a presença deles iria acabar com o máximo de traidores possíveis, ou eles estão tentando matar os mestres que invocam e controlam os demônios, porque afinal essa é a missão deles, derrotar o arqui-inimigo da humanidade, que é o caos. Bem, vitória, companheiros, vitória. Foi custosa? Foi. Acabou o sítio? Não. Mas é mais uma vitória. Então, pelo livro, foi relatado como um ganho, foi relatado como uma vitória. Então o Inquisitor conseguiu um pouco mais de tempo e recursos para resolver o sítio de Vrax, e os soldados da Death Korps, uma Line Corps inteira, porque por algum motivo o Inquisitor insistiu em continuar usando a mesma Line Corps que foi responsável pelos ataques anteriores no norte. Ela foi
completamente aniquilada, não no sentido de todos eles morreram, mas quase todos morreram, e agora eles estavam perigosamente abaixo da força recomendada, menos que 25% da força total da Line Core, então eles foram redistribuídos para outra. Até então, nenhum comandante aqui em Vrax tinha obrigado seus homens a lutar até a ruína. O primeiro foi o Lord Hector Rex. Bem, uma Line Core se foi, a 30ª agora não existe mais, mas o importante é botar no livro que foi uma vitória. Bem, falando em vitória, meus amigos, no próximo episódio nós vamos ver alguém que participou de um ataque lá atrás e também ajudou a vitória das Forças Leais. Nós vamos ver antigos aliados retornar para apoiar essa fase final do sítio. Tudo de bom e vejo vocês lá. O Imperador protege.